comigo e com o Breno Rebouças. E de fato, Samuca, chamou a atenção o PH. Foi o melhor em campo, foi o cara que mudou a história da partida, foi o cara que marcou o gol da vitória. E quem sabe, consolidando essa mudança de momento dele, né? Que vinha numa seca de gols até o jogo contra o Vasco, mas agora marca em sequência 2 gols em 3 jogos e 2 gols super importantes. Ô Guigui, como é que é o nome do príncipe do Henrique Jorge? Beleza, beleza? Samuel Conrado, Também conhecido como Minha Potência. Fala, Minha E Potência! aí, minha potência? Boa tarde, André. Boa tarde, Milton Bezerra, Breno Rebouças. A todo mundo ligado aqui na TV Diário e também na Rádio Verdinha. O Alvinegro conseguiu 3 pontos importantíssimos na sua luta para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi o que disse ontem o técnico Léo Condé, o time que se comportou muito bem e conseguiu esses 3 pontos jogando no Morumbi, quebrando um tabu de nunca ter vencido o tricolor paulista jogando pela Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o Alvinegro de Prangabuçu, para este momento, teve mais uma vez o brilho de Pedro Henrique. Como você falou, André, ele entrou no segundo tempo, mudou ali o panorama da equipe do Ceará. Aos 10 minutos da etapa complementar, fez o seu 3º gol vestindo a camisa do Ceará no Brasileirão, o 7º na temporada como um todo. Ele vem se destacando porque nas últimas 3 partidas são 2 gols marcados e 2 gols importantes. O empate contra o Vasco da Gama em São Januário e agora a vitória sobre o São Paulo por 1-0. Depois da partida, Pedro Henrique até falou que chegou a receber uma proposta para poder sair do time do Ceará. A gente sabe, tem informação de bastidor, que foi o Atlético Paranaense. O Léo Condé até respondeu sobre isso, né? Que a diretoria conseguiu convencê-lo a permanecer neste ano de 2025 com a camisa do Ceará e vem sendo peça importante. Um atleta que já tem mais de 34 anos, bem tarimbado no futebol brasileiro e que vem brigando por espaço no time do Ceará. Perdeu um pouco de espaço por conta da chegada do Rodriguinho, do Paulo Baia, mas novamente está no páreo para quem sabe na próxima partida ser titular novamente. Ele vem sendo peça importante, mas outros destaques também chamaram a atenção na vitória ontem do Ceará sobre o São Paulo, André. Foi mesmo, Samuca? Quais foram os outros destaques que você pode apontar pra gente? Ou você quer dar uma segurada pra daqui a pouco a gente debater sobre eles? A gente pode dar uma segurada, mas se o amigo quiser, você quem desenrola aí. Não, quem manda é você. Ô, meu amigo, você quem tá com o pepino na mão. Inclusive, não, peraí. Não. Que Rapaz, isso, que não, é isso? pô. Você tá vendo aí? Não, Você não, acha não, que jamais. que isso é um pepino? Que agradecido? isso, não. Aqui não tem jamais. nenhum pepino. E se tiver, a gente descasca ele todinho. Pronto, perfeito. Não tem E problema. o que é que você acha Não se desse preocupe. tal de Hernan Crespo? Ah, o Renan Crespo, né? É um Crespo. Eu grande estou falando do ex-atacante, Crespo. Ô, Hernan Fresco. treinador do São Paulo, né? Ele tá bronqueado, viu, Bezerra? Tá bronqueado a situação pra ele lá no time Tem paulista. pra frescura não. Não lá, tem né? pra frescura, não. A situação tá complicada. Eu disse em certo Ele que momento... não... E ele ó, é o adversário Fortaleza quinta-feira. É, Levar exatamente. outra lapada, capaz dele rodar. O time do São Paulo já foi modelo. O time do São Paulo 20 tem anos atrás era o modelo. clube modelo do Brasil. Exatamente em Brasil. 2005. Exatamente 20 modelo anos do Brasil. atrás. E como o futebol brasileiro precisa de times modelos. Hoje em dia, infelizmente, você tem pouca coisa para ver. E isso é preocupante. Por quê? Porque falta uma estruturação que consiga, sabe, manter aquilo que pede a história do time, a tradição do time. É só ter mania de dizer que a tradição está desmoralizada. Eu não acho. Eu acho que quem diz isso é ignorante. A tradição vale muito. A história de um time vale muito. Um time que tem mais de 100 anos de idade, ele é um patrimônio. Ele é um patrimônio. E o time de São Paulo muito nos orgulhou, foi campeão do mundo. Em termos de revelação, até tempo atrás, na Cutia, o time do São Paulo revelava grandes valores. E negociava. E ganhava dinheiro com isso. Sou muito a favor dessa história de revelar o jogador para vender. Fica uma espécie assim de mercado. Não me cheira bem. Mas o time do São Paulo, de uns tempos para cá, em função de problemas administrativos, perdeu. Perdeu todo aquele padrão. A verdade é essa. E sua torcida, que é enorme, é um time rico em São Paulo, eu diria que essa torcida, ela quer levar uma vida de rico, quando a riqueza foi perdida. O próprio time do São Paulo, ele quer ter, digamos, um desempenho de rico, uma postura de rico,
sem ter mais essa condição. Sim. Então você pega um time, como o São Paulo, que é um time brigador, que tem alguns bons valores, e acha que esse time pode devolver ao São Paulo a grande posição que ele teve em termos sul-americanos, pelas suas conquistas. E aí a torcida não compreende isso, porque sempre esteve habituada a títulos, a boa vida, sabe? A seu orgulho, naturalmente, pelo que realizou. E o São Paulo já não é a mesma coisa. O São Paulo tem problemas financeiros profundos. O time do São Paulo já não tem grandes jogadores. Pelo contrário, tem contratado dentro de uma prática que eu diria condenável do futebol brasileiro, que é trazer de volta jogadores lesionados. Medalhões que já não rendem. O Oscar é um exemplo. Pois é, tentando manter uma postura que ele não tem mais condição de sustentar. É fantasiar a realidade. E fantasiar a realidade não é uma boa saída. Então, São Paulo, o torcedor, de repente conseguiu alguns bons resultados, fez uma festa danada, a imprensa impulsiona, tem muita culpa nessa coisa criada artificialmente. Aí, quando bate a realidade, o pessoal fica como é, por que foi, olha por que foi. As razões são conhecidas. Não é uma mera troca de treinadores que vai tornar o time de São Paulo um baita time de futebol. Quando o Hernan Crespo chegou e obteve alguns resultados, pronto, colocaram o homem no pedestal, colocaram o time do São Paulo lá em cima. Aí quando você se dá de cara com a realidade, você percebe que não é bem assim. E não é só o caso do São Paulo do futebol brasileiro. Infelizmente, nós estamos assim num dilema. Fazer ou não fazer um futebol organizado, para que essas grandes forças que são necessárias ao futebol brasileiro, elas possam ressurgir. De fato, o São Paulo está passando por esses problemas, Breno. O próximo adversário, inclusive, é o Fortaleza, aqui na capital cearense. Vem pressionado, vem num momento delicado. Mas o Ceará não tem nada a ver com isso. O Ceará foi lá e conquistou o resultado. Tem alguns aspectos que eu acho importante a gente destacar. Entra naquela lista dos destaques que a gente ia apontar, Samuel. Se você tiver algum além desse, você pode participar também, pode falar aqui com a gente. Mas eu acho que vale a gente pontuar, além do Pedro Henrique, os retornos que ontem fizeram a diferença. Totalmente. Os laterais, o Marcos Vitor, o Richardson, o próprio Pedro Raul, que também ficou fora contra o time do Bahia. Estou elencando todos os jogadores que ficaram fora e acabaram voltando. E também o Léo Condé. Eu acho que o Léo Condé foi muito bem na estratégia, na ideia de jogo. O São Paulo teve uma bola na trave no primeiro tempo, num chute desviado, e uma bola na trave no segundo tempo. Mas de resto, o Bruno Ferreira não sofreu. E ele teve uma leitura de jogo muito interessante, porque ele consegue fazer mudanças que conseguem alterar o cenário do jogo. Pedro Henrique, por exemplo, sai do banco e faz o gol da vitória. Sim. Então o Léo Condé acabou sendo também um personagem no jogo de ontem. Eu não tenho dúvidas disso. Primeiro, na questão da estratégia, né? O Wilton estava falando, o Ceará é um time que gosta de ter uma solidez defensiva. Não à toa é a quinta melhor defesa da Série A do brasileiro. Só perde para os times que estão lá em cima, brigando pelo título ou pelo G6. Então é uma equipe que realmente é difícil de ser vazado. E muito porque tem um goleiro que embaixo da trave pega muito, que é o Bruno Ferreira. Acho que o Bruno Ferreira ele tem um problema com saída do gol, mas embaixo da trave é difícil marcar gol nele. E você tem uma zaga, uma primeira linha que trabalha de maneira com muita sintonia e essa proteção do meio-campo que o Wilton falou. Se a gente parar para pensar, o Luciano, que é o vice-artilheiro do São Paulo na temporada, ele foi completamente anulado no jogo de ontem. Total. O Luciano não conseguiu participar e ele estava no meio dos dois zagueiros, do Marcos Vitor e do William Machado, que por sinal, o Marcos Vitor, eu acho que tem entrado e tem participado muito bem. Acredito até que essa dupla vai se firmar. O Marcos Vitor ao lado do William Machado. Então o Luciano ficou completamente anulado. E o Ceará, quando o São Paulo, que teve mais posse de bola, obviamente, chegava ali na grande área, tinha muitos momentos que o São Paulo tinha que ficar trocando passes laterais em frente à grande área, porque não tinha espaço para dar passe vertical. Eles precisavam ficar rodando a bola de um lado para o outro para tentar achar um espaço. Como não tinha, a solução era levantar a bola na área e isso não estava funcionando para o São Paulo. Então o Ceará conseguiu fazer uma maneira com que o São Paulo não tivesse oportunidades, brechas, perto da sua grande área para fazer finalizações. Tanto é que, como você destacou, os dois lances na trave, foi um chute de fora da área que a bola pega na trave porque desvia
no defensor do Ceará. E numa jogada individual do Ferreirinha, que é bom jogador. O Ferreirinha, eu sempre gostei de ver ele jogar, cisca demais, puxa para um lado, para o outro. Achou um espaço, finalizou uma bola rasteira que pegou na trave. Fora isso, a gente não teve mais nada do São Paulo para fazer uma pressão mais forte na equipe do Ceará. Enquanto o Vovô, apesar de apresentar um bom jogo defensivo, também quis alguma coisa quando tinha a bola. O Ceará não estava se livrando da bola. O Ceará não estava só esticando bola longa para os seus pontas. O Ceará descia com a bola, carregando, trocando passes e muitas vezes invertendo o jogo o tempo inteiro, de um lateral para o outro. E entra a importância de você ter de volta o Fabiano e de você ter também o Matheus Bahia. São as válvulas de escape. E essas inversões de bola de um lado para o outro que o Ceará fazia entre os seus laterais, fazia com que eles tivessem corredores para chegar na grande área, para tentar um cruzamento, para buscar o Pedro Raul, ou quem tivesse um pouco mais à frente. O Fabiano, inclusive, ficou muito mais tempo no campo de ataque do que o próprio Galeano. O Galeano, quando você via, ele estava sempre lá atrás, quase sempre atrás da linha ali que divide o gramado, porque ele estava cumprindo uma função tática que o Léo Condé havia solicitado e o Fabiano é quem tinha mais liberdade para avançar. O Matheus Bahia já fazia o que ele costuma fazer. E na esquerda, eu acho que teve uma coisa que o Condé notou que foi muito importante. O Paulo Baia fez o primeiro tempo apagadíssimo. Demais. Ele não participou, a gente não via, a gente não falava o nome do Paulo Baia na narração do jogo. Quando volta do intervalo, ele já não demora, não espera, eu vou ver se o jogador... Nada. Ele já volta com o Pedro Henrique. E essa alteração foi uma alteração essencial, porque foi o Pedro Henrique que marcou. Então, eu acho que o Ceará, no jogo de ontem, só para concluir, acho que o Ceará, no jogo de ontem, quando teve a bola, ele teve um pouco mais de coragem, como a gente vinha cobrando. Não é que ele empurrou o São Paulo para trás, mas ele tentou jogar. O que a gente vê em outras partidas era o Ceará, muitas vezes, tentar se livrar dessa bola ou só fazer um lançamento mais longo. Ontem, eu acho que o Ceará botou um pouco mais a bola no chão e, quando tinha a posse, tentou atacar. Das 7 finalizações, 6 foram no gol. Então o aproveitamento dele, inclusive, nas conclusões, foi um pouco melhor do que o do São Paulo e acho que o resultado foi merecido por isso. Olha, eu tenho aqui eu tenho que dizer o seguinte, coloquei até no meu comentário. Eu achei que no primeiro tempo o Ceará foi excessivamente defensivo. Eu falei tudo aqui sobre o São Paulo, sobre o passado de São Paulo, pelo presente do time de São Paulo. Eu não considero o time de São Paulo merecedor, mesmo jogando em casa, de todo aquele futebol recuado do Ceará. Eu acho que o Ceará poderia dosar um pouco mais, sair um pouco daquele sofrimento imposto por um domínio de bola maior do time de São Paulo. Eu acho que se deve respeitar o adversário. Mas eu acho que o Ceará respeitou demais. Eu fiquei esperando, assim, uma atitude um pouco mais ousada, um pouco mais de saída pelos lados, para a bola chegar no centroavante. Sabe? Eu, se poderia dizer, um respeito excessivo pelo time de São Paulo. Eu faria só esse reparo. Você não acha que passou também, aí é o ponto que você mencionou, que o Breno mencionou e que acho que é unanimidade, que o Paulo Baia, que deveria ser um cara para contribuir para isso, ele não se ouve bem e aí o Ceará ficou sem essa saída, porque, por exemplo, quando o Pedro Henrique entra no segundo tempo, o Pedro Henrique consegue dar essa dinâmica melhor. Passa também por uma questão que você teve uma peça que deveria individualmente ser importante e não funcionou? Olha, tem esses detalhes, mas eu diria no geral, né? O time do Ceará, em função de uma obediência à fórmula que ele usa, habituou-se a usá-la, ele muitas vezes não estabelece, eu acho assim, uma diferença. Você contra o Flamengo, contra o Palmeiras, você tem que ficar daquele jeito e mais alguma coisa, como diria um certo narrador. Mas contra o time do São Paulo, não é? Você não vai ter sempre, né, uma oportunidade rara para chegar lá e cravar. Eu só acho que ele tinha que sair um pouco mais. E eu acho que na hora que ele passa a agredir o Ceará, o time do São Paulo, um pouco mais, isso fica patente. Isso fica muito claro. Que o time do Ceará poderia se dar por feliz. Ele poderia ter vencido até por 2. Teve um momento, no jogo em que as chances foram poucas. Teve um momento, WB, que o jogo tava muito, assim, tava muito pro Ceará. A gente percebia que ele tinha espaço. Foi quando o São Paulo modificou e o André tinha falado antes no comentário. As mudanças deixaram o São Paulo mais exposto. Isso. E o Ceará tinha possibilidade de avançar mais. Eu acho que, de fato, ontem, se a gente pegar todos os jogos do Ceará fora de casa, eu acho que ontem foi o jogo em que ele mais propôs alguma coisa, em que ele mais tentou. Mas ainda assim, você tem razão num ponto. Ainda assim, eu me incomodava, o André estava comigo na transmissão e às vezes o Samuel estava falando e eu conversava em off com o André, me incomodava que muitas vezes o Ceará, por exemplo, tinha uma bola à frente ali do círculo central, ele tinha a possibilidade de andar, aí recuava pro Bruno Ferreira. Isso é terrível. Isso me irritava profundamente. Não é só umas duas ou três, os caras estavam antes do meio de campo. Aliás, depois do meio de campo, né? E eles retornavam pro Bruno goleiro. Cara, não precisa disso. Não dava pra entender. Olha, isso acontece, não é como o Ceará, só com o Ceará. Futebol